Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à disciplina Laboratório de Gestão Empresarial. Na aula de hoje, trataremos sobre as regras econômicas do simulador de jogo de empresas. Lembro que na aula passada, que foi presencial, apresentamos o programa da disciplina que está disponível aqui no Simulab, em aula 1. Você pode acessar a qualquer momento. Leia o programa com atenção. E no caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail renatag@usp.br. Bom, vamos lá ao nosso conteúdo. Essa disciplina será conduzida com a aplicação de um jogo de empresas. Durante o jogo, equipes irão tomar decisões para maximizar seus resultados, especificamente maximizar a TIR. E quais decisões serão tomadas pelas empresas? Cada empresa irá tomar decisões nas áreas de planejamento, marketing, produção, recursos humanos, finanças e presidência. São 6 áreas. E na aula de hoje, veremos as regras do simulador para cada uma destas 6 áreas. Vamos começar falando sobre o ambiente econômico ou macroambiente do jogo de empresas. O jogo ocorre em um país chamado Brasil. Acostumem-se com esse nome, porque daqui para frente vamos não mais falar de Brasil aqui no ambiente do jogo, e sim sobre Brasil. As empresas irão atuar somente no mercado interno, somente no Brasil. Não haverá exportações e importações. O jogo de empresas ocorrerá em um ambiente econômico de oligopólio. Isto significa que não teremos novos entrantes neste jogo de empresas. Cada grupo ou empresa terá de 4 a 6 alunos. Na nossa próxima aula presencial, eu irei apresentar a vocês a composição dos grupos. Portanto, pessoal, não faltem. Durante essa aula serão apresentadas empresas e grupos. As decisões são trimestrais. Todas as empresas irão iniciar em uma situação T0 e começar o jogo tomando decisões para T1. O jogo de empresas terá no total 8 rodadas, ou seja, 8 trimestres. E qual produto vocês irão vender? As empresas irão vender um bem tecnológico multitarefa, uma espécie de smartphone. O produto é homogêneo ao início. Isso significa que todas as empresas começam oferecendo smartphones idênticos, produtos idênticos. E ao longo do jogo, o produto poderá ser diferenciado por meio de preço, investimento em marketing e investimento em P&D. No Brasil, também teremos alguns fornecedores no nosso ambiente do jogo de empresas. Os fornecedores serão representados por mim e pela monitora. Os fornecedores são matéria-prima, fornecedor de matéria-prima, que é um monopólio estatal, o banco, que oferecerá empréstimos para as empresas que precisarem, e uma empresa também de consultoria, que irá oferecer a vocês informações, relatórios e atendimentos sob demanda, que eu irei detalhar nas próximas aulas. Bom, agora que vimos o macroambiente do jogo, vamos falar especificamente das decisões que serão tomadas pelas empresas. O primeiro ponto importante é que você, gestor da sua empresa, deverá considerar as variáveis exógenas, ou seja, aquelas que são externas à empresa para apoiar a sua decisão. E quais são essas variáveis exógenas, pessoal? Primeira delas, o Índice Geral de Preços, ou IGP, medido pela inflação e que representa o poder de compra da população do Brasil. O segundo índice é o de variação estacional, IVE, que mede ciclos de demanda, ou seja, a sazonalidade do produto, a sazonalidade de vendas do smartphone. O terceiro e último índice é o Índice de Atividade Econômica, IAE,
que mede o crescimento econômico no Brasil. Bom, e as variáveis endógenas, ou seja, aquelas ligadas às decisões das empresas? Lembramos que vocês terão que tomar decisões sobre planejamento, marketing, produção, recursos humanos, finanças e presidência. Agora, vamos falar um pouco das regras do simulador para cada uma destas 6 áreas. E você já pode pensar em qual dessas áreas gostaria de atuar em sua empresa. Lembrando que cada aluno irá assumir uma ou 2 diretorias. Bom, eu vou começar comentando, pessoal, sobre a área de planejamento. O diretor de planejamento é responsável por monitorar o ambiente e analisar as variáveis externas, assim como a concorrência. As decisões do diretor de planejamento são formular a estratégia da empresa por meio de um plano de gestão e, periodicamente, avaliar e revisar a estratégia, sempre comunicando a todos os companheiros diretores da sua empresa. Dica valiosa para quem irá atuar com planejamento. O modelo do plano de gestão já está disponível aqui no Simulab, então acesse antes da próxima aula. A segunda área que irei comentar é a área de marketing. Marketing é responsável por prever, desenvolver e atender a demanda no Brasol. As decisões do executivo, do diretor de marketing são decisão de preço, despesas de marketing, que inclui propaganda, ponto de venda e assistência pós-venda, e também as despesas de P&D, que geram melhorias incrementais no produto e no processo. E aqui, pessoal, dicas valiosas para marketing. O preço máximo do produto do smartphone no Brasol é 9. O preço é uma variável com impacto no curto prazo, ou seja, já no próximo trimestre. Já o investimento em marketing tem 70% de impacto no curto prazo e 30% de impacto no médio prazo, em 2 trimestres. O investimento em P&D tem um impacto diferente. São 20% no curto prazo, 30% no médio prazo e 50% no longo prazo. Não se esqueçam dessa dica, ela é muito valiosa. O P&D é dividido igualmente entre produto e processo. E vamos agora para a área de produção. Produção irá trabalhar para atender a área de vendas com a oferta do produto. Ou seja, você, diretor de produção, deverá estar atento para garantir produção e estoque adequados para a sua empresa. Deve trabalhar para atingir um custo competitivo com materiais e com pessoal. E quais são as decisões de produção? Investimento em P&D para garantir processos modernos para a sua empresa. Manutenção adequada, reposição de matéria-prima e capacidade instalada, com investimento em equipamentos. E aqui vão dicas valiosas para decisões de produção. No caso de equipamentos e matérias-primas, lembrem-se que a compra e o pagamento são feitos neste trimestre vigente, mas eles só poderão ser utilizados no próximo trimestre. Então, você compra e paga equipamentos e matérias-primas agora para usar no trimestre seguinte. Agora vamos falar da diretoria de recursos humanos. Essa diretoria é responsável pela produtividade da mão de obra direta. As decisões estão relacionadas à programação da produção, considerando, pessoal, que iremos operar o jogo de empresas no modelo industrial 1 do simulador. Isso é muito importante e vamos ver o que significa isso. Significa que vocês podem contratar horas extras nas suas empresas, mas por enquanto não poderão abrir novos turnos de trabalho. Irão atuar com horas extras. E aqui vai a dica valiosa para RH. No modelo 1 em vigor,
A produção com horas normais é de quase 100%, 99,9% da capacidade instalada. Mas com horas extras, pode-se produzir até 50% a mais da capacidade instalada. E a diretoria de finanças? Essa será responsável por analisar os demonstrativos operacionais e financeiros da empresa. O diretor financeiro tomará decisões sobre captação de recursos, que pode ser por meio de capital de terceiros ou capital próprio, investimento e seleção dos melhores projetos, distribuição de lucros por meio de dividendos. O diretor financeiro também irá administrar o capital de giro da empresa. E é importante lembrar que excesso de caixa gera custo de oportunidade para sua empresa. E caixa muito negativo, por outro lado, gera despesas financeiras. E aqui vai uma dica para decisão em finanças. O capital de terceiros, pessoal, é fornecido automaticamente no simulador via caixa negativo, com custo financeiro evoluindo conforme o valor do empréstimo. Quanto maior o valor do empréstimo, maiores serão os custos financeiros, ou seja, os juros. Bom, e agora chegando ao fim com a atividade do presidente. O presidente da empresa deve acompanhar e analisar todos os indicadores de desempenho. O valor que está sendo gerado pela empresa, em especial a TIR. Deve definir missão, visão, valores e liderar o processo de gestão, cuidando sempre do clima organizacional entre os diretores. Aqui, a empresa tem autonomia para escolher a sua estrutura organizacional e a forma de atuação do líder, o estilo de liderança que será seguido pelo presidente e seus diretores. Lembrando que cada diretor irá ocupar uma ou duas diretorias na empresa, podendo haver acúmulo de funções. Na nossa próxima aula, eu já irei apresentar a vocês as empresas e seus componentes. E aqui vai a dica para o presidente. É importante considerar todos os grupos de interesse envolvidos na empresa, todos os stakeholders, desde os clientes, fornecedores, acionistas, colaboradores, até o governo e a sociedade de forma mais ampla. Pense nisso. E lembre-se que o objetivo da empresa é maximizar o resultado econômico, medido por meio da taxa interna de retorno. Veja no livro detalhes sobre o cálculo da TIR. E para a tomada de decisões, você pode e deve utilizar todos os modelos, conceitos, ferramentas que aprendeu ao longo do nosso curso, do seu curso de graduação. No jogo de empresas, você terá a oportunidade de praticar essas ferramentas e aplicar as teorias que viu ao longo do curso, porque a nossa disciplina é 100% totalmente prática. Este também é um ambiente propício para o desenvolvimento de soft skills, tais como liderança, trabalho em equipe, comunicação e muitos outros. O modelo adotado, que é o modelo híbrido com atividades online e presenciais, também deve propiciar a vocês um ambiente de aprendizado importantíssimo para a atuação em equipes virtuais, cada vez mais demandado pelas empresas no mercado de trabalho atual. E nós estamos aqui nessa disciplina desenvolvendo uma importante pesquisa sobre o desenvolvimento de soft skills nesse ambiente de jogo de empresas híbrido. Então participe das pesquisas que serão enviadas, entregues a vocês ao longo da disciplina e vocês receberão um feedback individual sobre os soft skills. Então é importante participar. E quais são as tarefas imediatas? O que vocês devem fazer agora para se prepararem para a próxima aula? Leiam os capítulos 2 a 6 do livro texto. O livro está disponível na biblioteca ou para compra. Os capítulos principais estão disponíveis para download no Simulab. Prestem atenção aos capítulos 3 e 4, que têm informações práticas
muito importantes do simulador, relatórios gerenciais, informações que vocês irão utilizar diretamente para a tomada de decisão. Nas páginas 56 e 57 estão as informações iniciais da empresa no momento T0, no trimestre 0. A segunda tarefa que eu proponho a vocês é acessar o modelo do plano de gestão, que é o material que será utilizado na próxima aula. Atenção, pessoal! A leitura destes capítulos é essencial para o bom andamento do curso, para vocês entenderem o funcionamento do jogo de empresas e para tomarem decisões mais acertadas. Lembramos que a próxima aula será presencial. No início da aula, eu irei apresentar os grupos de trabalhos e teremos uma rodada teste. Faremos uma rodada teste do jogo de empresas antes do início oficial do jogo, com atribuição de notas. E aqui, então, iniciamos a nossa jornada na disciplina Laboratório de Gestão Empresarial. Leiam o livro, acessem os materiais do Simulab e aproveitem para praticar o que aprenderam. Nos vemos na próxima aula. Até lá!